Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite a todos os amados que estão agora nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais. Abraço a todos meus irmãos da igreja. Hoje, domingo abençoado, domingo maravilhoso. Eu estou passando para trazer mais uma palavra nesse domingo, ministrar mais uma palavra ao seu coração. E agradecidos, né? Estamos agradecidos por esses dias que estamos aqui, qual o Senhor tem nos dado a condição de sempre estar conversando com vocês através da internet. E hoje eu quero trazer uma palavra, um domingo abençoado, né? Uma palavra que possa realmente trazer consolo, que possa trazer esclarecimento e algumas coisas que nós precisamos aprender nesses dias que estamos em quarentena. E a minha palavra hoje, o título dela é Discernindo a Voz de Deus. Discernir a voz de Deus entre tantas vozes que nós temos ouvido nesses dias, né? Há mais de quase 3 meses aí, 2 meses e meio. E muitas vozes a gente tem ouvido e precisamos saber discernir que vozes são essas. Né? E hoje eu quero falar sobre discernir a voz de Deus e uso uma porção das Escrituras Sagradas que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E essa carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, queridos, antes de começarmos a pregação desta noite, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você que está me assistindo agora, que está aí com sua família, reunidos, né? Eu queria fazer 3 perguntas, são 3 perguntas. A primeira é: em que situação desejamos ouvir a voz de Deus? A segunda: tenho estado sensível à voz de Deus? E terceiro: tenho obedecido quando Deus fala comigo? Então, amados, o profeta Jeremias, ele estava preso quando o Senhor lhe dirigiu a palavra. Então, Jeremias ele não estava igual a nós aqui, no conforto dos nossos lares, no conforto da nossa família. Não, ele estava preso. E ele estava, inclusive, foi colocado num buraco, num poço. E lá naquele momento, Deus fala com ele, diz assim, Jeremias 33, versículo 2 e 3 diz: assim diz o Senhor, que fez a terra, o Senhor que a formou, clama a mim e eu responderei. Então talvez a situação de Jeremias não fosse a melhor, claro, ele estava preso num lugar totalmente insalubre, num lugar muito difícil, mas foi ali, preso, acorrentado, acredito que vivendo uma grande solidão, né? Sem amigos, num lugar escuro, frio. Foi nesse contexto que Deus falou com Jeremias. É exatamente em momentos difíceis e dolorosos, quando nós estamos angustiados, é justamente em momentos assim que Deus fala conosco. Talvez você não esteja acorrentado fisicamente ou em um quarto escuro, mas talvez a sua alma esteja presa a emoções negativas, lembranças amargas. E isso tem gerado uma profunda insatisfação com tudo ao teu redor, você não está satisfeito. E esses sentimentos, queridos, emoções negativas, lembranças amargas, esses sentimentos estão impedindo, talvez esteja impedindo você de escutar a voz de Deus. Como escutar a voz de Deus, pastor, se o coração está profundamente ferido? A Bíblia diz que ali no Getsêmani, momentos antes da prisão, Jesus, profundamente angustiado, ele ora ao Pai dizendo assim: Pai, afasta de mim este cálice. Logo depois ele diz ao Pai: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade.
Então, queridos, são em períodos secos como o deserto que Deus se manifesta, amado. São justamente nesses períodos. Talvez você que me ouve nesta noite esteja passando por um período seco como o deserto, mas creia, assim como o Senhor se manifestou para Moisés ali no deserto, Ele vai se manifestar para você ainda hoje, creia nisso. Ainda hoje Ele vai se manifestar. Se você recebe esta palavra, diga amém. É nas tempestades, amados, é nas tempestades da vida que o Senhor desce do céu para falar conosco. A sua voz, ela ressoa sobre as muitas águas. Você está lembrado como o povo hebreu sofrendo ali no Egito, prisioneiro, um povo que estava morrendo por conta das atrocidades de Faraó. Povo hebreu passando por um deserto terrível. O que aconteceu? Deus desce e vem falar com Moisés ali no deserto, ali naquela sarça ardente, para que Moisés fosse libertar o povo dele. Então, querido, a voz de Deus, ela ressoa sobre as muitas águas. O salmista, ele diz aqui no Salmo 29, versículo 3 ao 5, ele diz: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, aleluia. Então, queridos, a Bíblia diz que Deus não está alheio ou indiferente ao que eu e você estamos passando. Ele está atento, amados. Você pode até não acreditar, mas cada lágrima, cada palavra que você diz ao Senhor, Ele te ouve, Ele vê as tuas lágrimas e Ele ouve cada palavra sua. A voz de Deus, ela é real, queridos. Desce dos céus, a voz de Deus troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Para você crer que a voz de Deus é real, é preciso que você também creia que Deus não é uma força. Ele é uma pessoa, Ele é real, que fala, que tem sentimentos. E por ter sentimentos, Deus responde às nossas orações. Creia, meu amado, minha amada que me ouve neste momento, creia, Deus cuida de você todos os dias, todas as horas, todos os minutos. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos nesses dias. E mais, nos dias que ainda virão. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E o salmista, ele continua dizendo que o Senhor não é apenas aquele que troveja, mas que a sua voz é poderosa. E a voz de Deus, ela causa transformação, queridos. O salmista diz que a voz do Senhor é majestosa e que todos clamam: glória a Deus nas alturas. A voz de Deus, primeiro, ela ressoa em meio à tempestade. Segundo, a voz de Deus, ela brada em meio às prisões da alma, quebrando correntes. Terceiro, a voz de Deus coloca tudo no seu perfeito lugar. Quarto, a voz de Deus, ela é incomparável. E cinco, a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue o seu pastor. Então ouça a voz de Deus, siga o que Ele está falando com você nesses dias. O que Deus tem falado com você nesses dias, meu amado? Hein, minha amada? O que Deus tem se revelado a ti nesses dias? Muitas pessoas deixam de viver o propósito de Deus por não saber discernir a voz dele. Ele tem propósito para mim e para você, e muitos estão deixando de viver os propósitos de Deus porque não sabem discernir a voz de Deus. O texto que nós lemos no início aqui, que está baseando essa palavra, de 1 Coríntios 2,14, diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus,
Ou seja, ele só consegue agir baseado naquilo que ele enxerga, ele só consegue agir baseado naquilo que ele ouve das pessoas. Diferente do homem espiritual, que consegue enxergar por detrás das pessoas, por detrás da situação. E nesta noite nós vamos analisar 3 passagens bíblicas e aprender como discernir se a voz é de Deus ou do diabo. E a primeira passagem está: ouvindo a voz de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, queridos, aqui nessa passagem, Jesus, ele discerniu a voz de Deus na boca de Pedro. Jesus não teve dúvida que havia sido o Pai eterno que tinha revelado a Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Pedro diz isso, Jesus não tem dúvida de que era Deus, o Senhor, o Pai eterno, que estava revelando isso a Pedro. Em João capítulo 10, versículo 4, Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz e, consequentemente, tomam posse pela fé de quem realmente são em Cristo Jesus. É preciso que eu e você possamos tomar posse daquilo que nós somos em Cristo, amado. Muita gente não tem discernido a voz de Deus porque não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, não vive uma vida de leitura da palavra, não vive uma vida de oração e consequentemente não tem comunhão com Deus e não sabe discernir. Você só vai aprender a discernir a voz de alguém quando você tem intimidade, quando você tem comunhão com essa pessoa. E muita gente não tem discernido a voz de Deus por isso, porque não conhece a Deus. Eu quero deixar aqui nessa primeira parte algo para sua reflexão, uma pergunta: como ser mais sensível à voz de Deus? Reflita sobre isso. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Então, querido, nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus. A segunda passagem que eu quero falar nesta noite com você está lá em Mateus, mas ela diz antes: ouvindo a voz do diabo. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23, diz assim a palavra: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensas nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aleluia. Jesus, ele conhecia o propósito pelo qual ele tinha vindo ao mundo, amados. E nada e ninguém iria impedi-lo de realizar o seu propósito. E quando ele começou a preparar os seus discípulos, falando que ele havia de sofrer, padecer pela humanidade, Pedro, usado por Satanás, o que é que ele faz? E Satanás não queria que Jesus cumprisse a sua missão, usa Pedro ali naquele momento e diz... Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar Jesus, dizendo: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo, aquela coisa toda. Jesus imediatamente discerniu que não era Pedro, mas sim o diabo usando a boca de Pedro, tentando impedi-lo de cumprir o seu propósito aqui na terra. Aleluia! E nós precisamos ter muito cuidado nesses dias, queridos, porque Satanás ele vai usar das suas artimanhas
Ele vai usar de todas as formas para querer nos impedir da gente cumprir o nosso propósito, o propósito que Deus tem para mim e para você. Inclusive, pode acontecer até da gente não saber discernir a voz de Deus, pensar que é a voz de Deus e não sendo a voz de Deus, a gente até deixar de seguir a Cristo, deixar de seguir ao Senhor. É isso que o diabo vai continuar tentando. Ele vai continuar tentando a mim e a você a não realizarmos os propósitos que Deus tem para nós. Todos nós temos um propósito por trás. Deus tem sempre para nós um propósito. Ele planejou tudo. Tudo que somos hoje, tudo que ainda vamos ser, Deus já tem tudo anotado, está tudo planejado. E Ele tem falado nesses dias. Se nós vamos conseguir, né, realizar os propósitos que Deus tem para mim e para você, se nós vamos conseguir realizar, eu não sei. Vai depender de qual vozes nós estamos ouvindo, de qual é a voz que nós estamos ouvindo. Isso vai depender da gente realizar ou não aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, nesta segunda parte, eu deixo mais uma pergunta para a tua reflexão. Como reconhecer a voz do diabo na boca de uma pessoa, pastor? E Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então você quer discernir? Quer reconhecer a voz do diabo na boca das pessoas? Ora para Deus te revelar, porque é nas regiões celestiais, onde nós não temos acesso, que está sendo travada essa guerra, queridos. E a terceira passagem bíblica que eu quero deixar nesta noite para você é discernindo entre a voz de Deus e do diabo. Nós temos que saber discernir isso. E 1 Samuel capítulo 17, versículo 28 a 30 diz: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que foi que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então Davi se virou para alguém que estava ao lado, e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Então, querido, nessa passagem aqui, Davi, o futuro rei de Israel, foi fortemente repreendido pelo seu próprio irmão Eliabe. Por quê? Por ter perguntado a alguns homens sobre a recompensa que o rei Saul iria dar para quem matasse, para quem enfrentasse Golias. Pelas palavras de Eliabe, Davi deveria voltar para o deserto e ficar lá cuidando das ovelhas do seu pai Jessé pelo resto da vida. Foi destinado para isso, rapaz. Volta para lá, cuida das ovelhas do papai lá. Mas Davi, ele já tinha ouvido a voz de Deus através do profeta Samuel. E o profeta Samuel, mandado pelo Senhor, já havia dito a ele, já havia dito a Davi, que ele seria o futuro rei de Israel. Por isso Davi se desviou daquela voz maligna, porque ele já sabia. O profeta já tinha falado, Deus tem falado com a gente, e a gente não tem se desviado das vozes do mundo, das vozes do diabo. Deus tem dito: clama a mim e eu vou te responder, vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. Então é preciso que a gente clame, é preciso que a gente vá para a oração, é preciso que a gente leia a palavra, é preciso que nesse momento a gente esteja, sabe o quê? Envolvidos com as coisas do céu. Porque nós vamos voltar a trabalhar novamente, a ter aquela vida agitada novamente. Agora você precisa usar esse tempo de preparação, querido, para se preparar cada vez mais.
para ouvir a voz de Deus. Quem sabe estou falando com alguém que não soube se desviar da voz do diabo e hoje está vivendo fora dos planos de Deus. Quem sabe você que me assiste agora e hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque você não soube se desviar da voz do diabo. E o diabo, ele usa, sabe, as vozes de que o pastor não gosta de mim, de que o meu colega lá da igreja fala mal de mim, porque não sei o quê, porque isso e aquilo outro. Quando a gente tem que entender que a igreja, ela é realmente hospital de almas. Ninguém ali na igreja é perfeito e jamais será, enquanto Jesus não vier nos buscar e nós sermos transformados. Porque enquanto não acontecer isso, não haverá perfeição, queridos. Quem sabe eu estou falando com você agora, que está aí, sabe, que não soube se desviar da voz do diabo e está fora dos planos de Deus, mas ele te chama, porque jamais Deus descarta quem quer que seja. Ele quer que você volte, Ele quer que você aceite a Ele, Ele quer que você ouça a voz dEle te chamando nesses dias. E eu deixo para essa terceira parte outra pergunta para a tua reflexão. Como discernir entre a voz de Deus e do diabo? Lendo a Bíblia, orando mais, pedindo revelação, porque isso está acontecendo, essas guerras, essas coisas, essas acusações estão todas acontecendo lá no mundo espiritual, nas dimensões celestiais. Oh, glória a Deus! Eu já caminho para o final desta palavra, queridos. Eu já estou chegando à conclusão desta mensagem desta noite. Mas eu quero te dizer ainda algumas coisas importantes. E uma delas é que nesses dias de quarentena, nós precisamos aprender a discernir entre a voz de Deus e do diabo, queridos. Porque é isso que vai fazer toda a diferença depois dessa pandemia. É se você souber discernir a voz, agora nesse momento, nesses dias de quarentena, se você souber discernir entre a voz de Deus e a do diabo, você vai sair muito, muito forte no final desta pandemia. E eu espero que você discerna, faça o discernimento de que é Deus falando contigo. E que quando o diabo vier usar outras vozes, que você refute isso em nome de Jesus. Faça como Jesus fez com Pedro. Jesus percebeu que era o diabo que estava usando Pedro naquele momento. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Então, querido, nesses dias de quarentena nós precisamos aprender a discernir entre a voz de Deus e do diabo. Sabe por quê? Porque dúvidas, angústia, ansiedade é que não falta no nosso coração nesses dias. Josué, capítulo 1, versículo 5 diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Ouça a voz de Deus falando contigo nesta noite. E mais, Mateus 28, 20 diz: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus jamais vai nos deixar, nos abandonar, queridos. Ouça a voz de Deus. Se você está passando por um momento de dificuldade, se você perdeu um ente querido, está agora sofrendo, saiba, Deus jamais te abandonou, jamais abandonará você. Quando você ouvir essa voz: eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando você ouvir essa voz, saiba, é Deus falando com você. Muitas vezes, queridos, uma única palavra leva pessoas a desistirem do projeto que Deus tem para elas. Uma única palavra. Conheço pessoas que estão hoje afastadas dos caminhos do Senhor por uma única palavra. Não soube discernir ali no culto uma pregação, uma palavra, e achou que era com ele, e hoje está aí no mundo.
Então, queridos, muitas vezes uma única palavra leva a pessoa a desistirem do projeto de vida que Deus tem para elas. Sabe por quê? Porque ouviram e deram crédito à voz errada. Deus te chama pelo nome. Você é especial para Ele. Você não é o que as pessoas falam sobre você. Você é o que Deus fala a teu respeito, querido. É isso que você tem que entender. E para sua reflexão, Deus nos fala de diversas maneiras, mas principalmente por meio das Escrituras Sagradas. Duas perguntas aqui importantes. Você tem ouvido a voz de Deus por meio da sua palavra? 2. Você consegue tempo para ouvir o que Deus tem para você? Eu disse que Ele fala pela palavra de Deus. E você tem tempo para ler a palavra, para ouvir o que Ele tem para você? Reserve um tempo a sós com Deus. Escute Deus, queridos. Escuta Deus. Afinal, o tempo é que não falta hoje. Não tem desculpa hoje. Você está aí em casa, em quarentena. Tempo de sobra para escutar a Deus. Eu vou deixar 3 versículos para você memorizar nesta noite. Primeiro está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 14, que diz: Trovejou dos céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. O segundo versículo está em Salmos 29, versículo 4, que diz: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E o terceiro versículo está em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aleluia! Bom, queridos, eu quero orar com você nesta noite, já encerrando a nossa mensagem, e que você possa estar já aí preparado para este momento de oração. No momento de oração eu vou falar também com você que está afastado, você que ainda não declarou Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da sua alma. Então lá no meio da oração, se você sentir, querido, o desejo de voltar aos caminhos do Senhor, se reconciliar, ou o desejo de declarar Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, por favor, não fica com vergonha, declara, porque o Senhor está te ouvindo agora. Ele ouve a tua voz. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu te louvo, te agradeço, Pai amado, pelo privilégio de poder, Senhor amado, mais uma vez estar levando a palavra a tantos lares, Senhor, seja aqui em Portel, no Brasil e no mundo. Então, Pai querido e todo-poderoso, nós te agradecemos por esse período que estamos passando, porque este período tem nos trazido para mais perto de Ti, Senhor. Nós temos, Senhor amado, nesses momentos, nesses dias, falado mais contigo, orando mais, lendo a Tua palavra, nos preparando, Senhor, para dias melhores, para dias de intensa evangelização. Nós cremos que haverá uma colheita muito grande após esse momento, após essa pandemia. Mas mesmo dentro da própria pandemia, nós já temos visto o Senhor fazendo a obra na vida de muitas pessoas. E agora, Senhor, nesse momento, nós queremos colocar na Tua presença esse amado, essa amada que está se reconciliando contigo. Esse amado, essa amada que estão declarando Jesus pela primeira vez, Senhor e Salvador de suas almas. Que eles possam repetir comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Me arrependo de todos os pecados cometidos contra Ti. Me arrependo, Senhor amado, de ter me desviado dos Teus caminhos. Quero me reconciliar contigo nesta noite. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor amado. Senhor, Jesus querido que me ouve nesta noite e que ouviu a declaração desses irmãos, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida e selar com Teu Espírito Santo. Que eles possam sentir-se perdoados nesta noite pelo poder do Teu nome, Senhor. E que possam, Senhor amado, a partir de agora, ter uma vida voltada a Ti, a Te servir, a falar do Teu Evangelho para outras pessoas. Que eles possam sentir-se acolhidos por Ti. E o mais importante,
que eles sintam o perdão de Deus em suas vidas, que eles recebam a graça, essa graça imerecida, e que vivam, Senhor, a partir de agora uma nova realidade. Oramos também pelos nossos irmãos da nossa igreja, de todas as igrejas, nossos irmãos católicos, nossos irmãos, todos os irmãos que nos ouvem nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor continue abençoando cada vida, cada família, e que nós possamos descansar no Senhor, e que nós possamos ouvir a Tua voz, saber discernir a Tua voz, Senhor. No meio de tantas vozes, que todos os dias estão, Senhor, nas redes sociais, falando conosco, que a gente saiba discernir de onde vêm essas vozes. Porque o diabo também tem usado esse momento, Senhor, para tentar desviar o máximo possível de pessoas do Teu caminho. Mas nós declaramos no poder do nome de Jesus, sem efeito, todas as artimanhas, todas as ciladas de Satanás. Que o povo de Deus saiba ouvir a voz de Deus. E que o Senhor possa também ter liberdade naqueles que ainda não são de Deus, a eles virem a sentir a palavra de Deus, o sentimento. Que eles possam, Senhor amado, se converter ao Senhor através de muitas pregações, através de muitas ministrações que nós temos usado a internet nesses dias. Até a internet, Senhor amado, muitas vezes é usado não por Deus, no sentido de algumas pregações que não vêm de Ti, Senhor. Porque pregação que não está baseado na palavra de Deus e que não tem a palavra de Deus como a direção de fé e prática, ela não vem de Deus. Então, Senhor, nos abençoa. É em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus nós já agradecemos. Amém. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say it again, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. I want to say this. You are here, destroying every yoke. I worship you. I worship you. And you are here, setting the captives free. I worship you, yeah. Lord, I worship you. For you are the way maker.
Queridos, como nós estamos neste domingo iniciando uma nova semana, creia que Deus vai fazer coisas grandes nesses dias. Eu creio, Senhor. Eu creio que esta curva, ela já está em descendente. Ela já está declinando. E esta semana será uma semana de vitória. Nós estamos hoje no dia 31 de maio. Amanhã, segunda, começamos um novo mês. Novas esperanças. Renovam-se as nossas esperanças em Ti, Senhor. E que Deus nos abençoe grandemente. Não esqueça. Cuidado com muitas vozes. A voz de Deus, ela é fácil de discernir. Porque ela traz paz. Ela traz alegria. Apesar de tudo que estamos vivendo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco. A gente se despede dizendo amém, amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Boa semana a todos. Aleluia.